Sejam muitos bem-vindos a essa palestra que a gente preparou exclusivamente para você identificar, sim, como pode se tornar, ou se você já está no caminho para ser um homem bom. Eu sou Nestor Sendra, especialista em comportamento humano, e essa mulher linda que está aqui é a minha esposa Thaís, que também é analista corporal. Thaís, pode se apresentar, fica à vontade. Muito prazer, eu sou a Thaís Sendra, também sou analista corporal certificada pela Escola Corpo Explica e lidero uma comunidade de apoio emocional feminino. Hoje eu estou aqui para colaborar nessa palestra, mostrando como mulheres podem tirar o que há de melhor nos seus parceiros, tornando eles bons para o relacionamento. Isso mesmo. Então, agora a gente já vai iniciar mostrando os slides para você, os slides de apresentação, e a gente gostaria muito de fazer esse alinhamento com você. Gostaríamos muito que você foque no conteúdo, sem julgamento, sem comparação. A ideia é que a gente se sinta à vontade para fazer esse análise interno, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai trazer aqui para você é justamente essa apresentação que a gente já fez, né? Desde a Thaís trabalha com comportamento humano desde setembro de 2020 e eu desde março de 2021. Então já temos bastante experiência, bastante bagagem, bastante conhecimento sobre essa área. Algo interessante que a gente trouxe aqui é que você pode acabar um relacionamento ruim e iniciar um relacionamento bom e funcional com a mesma pessoa. Seja que você esteja namorando, paquerando, já está, assim como eu e a Thaís, casados, né? A gente pode se dar uma nova chance, pode começar a ver esse relacionamento de uma forma diferente, né, Thaís? Com certeza. Isso mesmo. Então, o alinhamento que a gente gostaria muito de trazer aqui para você são 3 pontos. Sentir essa potência e poder usar essa potência para o bem da sua família. Você, como homem, tem essa capacidade, você tem essa capacidade de proteger, cuidar, fornecer alimento para a sua família. Então, a ideia é que você esteja atento às necessidades da sua família, sim? Se conectando, sabendo ouvir o coração. E o terceiro ponto que a gente trouxe aqui, não perder tempo tentando agradar a todo mundo, nem pretenda carregar o mundo nas costas, porque isso de verdade vai causar um desafio, vai causar um desgaste emocional. Por isso, a gente quer te mostrar 3 perfis de homens que acabam não conquistando o respeito da parceira ou não conquistando essa liberdade emocional que a gente fornece, né? Olha só, a gente trouxe aqui, hoje você vai se tornar capaz de identificar 3 perfis de homens que são péssimos no relacionamento. Primeiro, o homem banana, sim? Segundo, o homem mala sem alça, né? Mala, aquele que é um peso para a esposa, para a namorada. E o terceiro, o filhinho da mamãe. Por isso que a gente também vai falar, né, sobre 3 perfis de mulheres, né, Thaís? Verdade. Tem 3 perfis de mulheres que conseguem despertar o que há de pior no parceiro. Depois elas não podem ficar reclamando que tem um relacionamento ruim. A mulher guerreira, a mulher com dedo podre e a mulher cuidadora. Para tudo que você estiver fazendo agora, para você conseguir identificar se você tem alguns desses sinais em sentido emocional, ou se você conhece alguém, alguma amiga, alguém com quem você se importa que tem esses comportamentos. Isso mesmo. Às vezes a gente até se criou num ambiente onde mãe ou pai também cumpria com esses perfis e a gente acabou aprendendo com eles. Então é importante a gente avaliar esse ponto. Esse é justamente a jornada do homem bom. A gente vai te ajudar a construir esse caminho, esse percurso para você conquistar o respeito da sua parceira e também aumentar essa intimidade, esse relacionamento saudável. E a gente gostaria de que você coloque ou inclua 3 frases ou 3 palavras dentro dos seus valores. O homem bom é protetor, promissor e parceiro. São 3 coisas que todo mundo valora num homem. Se você não é protetor, se você não é promissor, se você não é parceiro, vai ser difícil te respeitar. Vai ser difícil te ver como um homem de verdade. Sim? Então, a gente gostaria muito que iniciar com o primeiro perfil, que é justamente o homem banana. O homem banana, o comportamento dele é passivo, desse tipo de homem, né? E o reflexo do medo intenso de que ele sente de falhar e terminar decepcionando as pessoas que confiaram em ele. Então, ele tem tanto medo de falhar, tanto medo de falhar, tanto medo de falhar que ele se bloqueia. Ele não toma nenhuma decisão. Ou ele demora demais para se posicionar, ou demora demais para tomar uma decisão. Esse homem tem medo de tomar decisões e terminar levando a culpa
por tudo de ruim que acontece na vida dele ou da família dele. É bonzinho, parece sempre é, conformado e aguenta as coisas calado. Ele engole os sentimentos, engole as emoções, ele não passa nada para fora. Isso, de verdade, causa um desgaste no relacionamento, especialmente se a esposa quer que ele se posicione, quer que ele acabe tomando uma atitude dentro dessa relação, ou até para solucionar um problema de família, um problema financeiro, né? Então, a Thaís vai explicar um pouquinho que tipo de perfil de mulher se encaixa com esse homem banana. Thaís, pode explicar o próximo slide? A mulher guerreira. A mulher guerreira é aquela que dá o sangue por tudo que quer e por todos que ama. Para ela, ser mulher é não conhecer a palavra desistência. Seu coração é de uma verdadeira guerreira. Esse perfil só consegue se sentir forte quando está ao lado de uma banana. Sabe por quê? Porque esse homem suporta. Ele suporta quando ela grita com ele. Ele suporta quando ela passa por cima da autoridade dele e resolve as coisas do jeito dela. Esse homem suporta tudo que vem dessa mulher. Ele é, então, um verdadeiro banana. Mas é uma atração fatal. Eu vou te explicar o porquê no próximo slide. A visão de mundo da mulher que sempre foi guerreira é que ela só se completa, ela só consegue se sentir boa o suficiente quando ela é reconhecida como aquela que salva o dia, aquela que dá conta de tudo. Ela crescendo desse jeito. Então, imagina só uma mulher dessas, que está acostumada a ela decidir tudo e fazer tudo sozinha, se ela se relacionasse com um homem decidido, que tem força emocional suficiente para colocar limites nela e que não precisasse de toda a força e agilidade dela para dar conta de tudo, um homem que também fosse protagonista, ela não suportaria esse relacionamento. Por quê? Porque ela enxerga os homens de uma forma polarizada. Homens desse tipo, que são fortes de verdade, né, que são decididos, que sabem colocar limites, se parecem a potenciais agressores. Essa mulher enxerga homens assim, ou potenciais agressores, ou fraquinhos, desamparados, coitadinhos. Então, como ninguém quer se relacionar com um potencial agressor, geralmente o que a gente prefere, se a gente for guerreiro, o desamparadinho, né? Parece que o passivo homem banana é irresistível nesse caso, porque parece que ele valoriza toda a força, toda a potência dessa mulher. E no final das contas, a mulher fica lá sobrecarregada, tendo que dar conta de tudo sozinha e reclamando desse homem que não se posiciona. Isso mesmo. Olha só que interessante, né? Então, para esse homem também pode ser interessante esse tipo de mulher, porque pode ser que já é familiar uma mulher assim, já que a mãe dele pode ser que já foi assim também, né? Então, olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você com respeito a o homem, né? O, o homem, só um minutinho, vamos ver se. Opa, aí saiu, vamos voltar aqui. Aí. Aí apareceu o homem mala, sim? O homem mala é aquele marido que não tem consciência do quanto ele é pesado, ele é um peso, é uma carga na vida da parceira e só atrapalha. Ele só atrapalha. Ele não dá conta da vida financeira da família. Sim, ele quer só gastar a parte financeira da esposa, né? Do ganho que ela tem em sentido financeiro. O homem mala prefere gastar o dinheiro dela, andar no carro dela, viajar com o dinheiro dela, sim, e ele não se responsabiliza, ele acaba não assumindo a parte financeira da família. Prefere ser carregado como uma mala mesmo. E a gente até colocou uma foto aqui, uma mala sem alça, né? Uma mala com alça é um pouquinho mais fácil de levar. Agora imagina só uma mala sem alça, a gente tem que ficar empurrando, arrastando ou colocando essa mala no ombro. Então, aí a gente identifica certinho esse tipo de homem que ele acaba se atrapalhando na parte financeira, ele não quer fazer nada, não quer colaborar, não quer ajudar, ele só quer ser carregado. E aqui a Thaís vai explicar o próximo slide em que tipo de mulher se encaixa esse homem, Thaís. Banana tem medo de se posicionar e por isso perde espaço para a mulher guerreira. O mala se aproveita da mulher cuidadora. Ele gosta de ser tratado como uma criancinha. E essa mulher gosta de cuidar. Infelizmente, ela foi condicionada desde a infância a cuidar de tudo e de todos, de se esquecer de si mesma. As relações dessa mulher giram em torno de uma dependência emocional. Geralmente, ela devota a própria vida ao bem-estar alheio desde sempre.
desde criancinha, ouvindo os problemas dos outros, fazendo favores, assumindo responsabilidades, provendo ajuda financeira ou emocional e até mesmo virando babá das pessoas. Ela não acha estranho essa dinâmica dela ter que cuidar do homem em todo sentido. E esse tipo de homem até gosta de ter uma mãezinha por perto. Isso mesmo. Por isso que a gente já vai passando para o terceiro modelo. Mas olha só que interessante o que a Thaís falou. A cuidadora cuida. Se ela só cuida, cuida. E como que ela vai achar um homem que cuide dela? É melhor achar um homem que ela tenha que cuidar. É alimenta a dor que ela vem carregando faz tempo. Por isso que a gente passa para o terceiro perfil, o filhinho da mamãe. O coração dele já tem dona. E não é a esposa, é a mãe dele. Ele não é provedor, principalmente em sentido emocional, sim, em sentido emocional, ele não passa esse carinho, não passa essa aprovação, não passa esse amor sincero, porque o amor dele está com a mãe dele, né? Então, a mesma coisa pode acontecer com a mulher. Se a mulher é a filhinha do papai, ela vai amar mais o pai que o marido. A mesma coisa acontece com o homem. Se ele tem um amor incondicional com a mãe, que esse amor de mãe é muito mais elevado que o amor da esposa, com certeza vai ter uma sensação de traição. Vai ter uma sensação de que ele vai sempre preferir estar do lado da mãe e cumprir com as exigências e o amor da mãe e com o da esposa. E aqui a gente colocou algo bem interessante que você pode refletir. A mãe desse tipo de homem está sempre por perto, especialmente quando tem problemas acontecendo dentro do relacionamento amoroso. Ele vai pedir conselho, vai pedir ajuda na mãe. Ele não vai solucionar com a esposa. Ele não tem capacidade de ele mesmo tomar uma atitude. Ele sempre vai consultar primeiro. Quando surgem os desafios, o homem sempre dá preferência à mãe dele e deixa a parceira de lado. E é tão triste, né? É difícil que essa mulher respeite um homem assim. Quando ele prioriza a família de origem, ou ele prioriza a mãe dele, e é lógico que ele não vai ser respeitado. Agora a pergunta é, com que tipo de perfil feminino ele se encaixa? Thais, pode explicar o próximo slide? Claro, a mulher do dedo podre. Se você já se viu nessa condição de tentar acertar no relacionamento e sempre sair decepcionado, entenda por que você repete esse comportamento. A ideia é que, na família de origem, você era a princesinha. Era fácil ganhar, sendo filha. Então, no relacionamento, você vai acabar se comportando como aquelas mocinhas de novela, que sempre se apaixonam pelo cafajeste, termina trocando ela por uma outra opção. Ou por aquele que está já ali com o coração entregue para a mãe. Você sempre vai ter aquele embate com a sogra, como se você estivesse sempre pedindo por atenção. E, na verdade, era isso que você fazia lá na sua casa, sendo filha, você estava sempre pedindo por atenção. Mas parecia fácil conquistar essa atenção lá. Afinal, você era a filha, você era a princesinha. Você precisava fazer poucas coisas para conseguir ser vista como essa pessoa digna de atenção. Então, inconscientemente, você vai acabar fazendo tudo dar errado. Você não vai conseguir ver o que tem de bom no seu parceiro, porque nada se compara ao aconchego que você sentia lá no ninho. A mulher volta para o ninho, volta a ser filha, porque prioriza isso ao invés de ser mulher. E isso acontece inconscientemente. Então, é como que mesmo que você tenha a chance de encontrar aquele homem que eu falei, né? Um homem decidido, um homem que quer formar uma família com você, que banca as próprias responsabilidades, esse não é tão atraente. Parece que tem esse daí passando, mas você vai olhar para o errado. Você vai olhar para o cafajeste, você vai olhar para aquele que é casado com a mãe. Por quê? Porque o seu inconsciente não quer dar certo. Porque se você der certo, você deixa um lugar de filha vago. Isso mesmo. Por isso que a gente gostaria muito de perguntar para a Thaís como foi sua experiência, né? E em qual desses perfis você se encaixava, você achava que estava vivendo? Antes dos processos terapêuticos, eu reconheço, o papel de filha era mais gostosinho. Então, isso fazia com que eu não vivesse plenamente um relacionamento bom. Eu precisei realmente entender por que que eu ainda continuava pedindo atenção lá no ninho, para que eu pudesse valorizar o meu relacionamento e para que eu pudesse me comportar de um jeito que estimulasse as melhores características e não os vícios do Nestor, os vícios emocionais, que também tem, porque somos seres humanos, né? Todos nós aqui passamos pelo nosso processo. Então, posso dizer para vocês, vale a pena assumir o papel de mulher e edificar o seu relacionamento. Isso mesmo. Por isso que a gente já trouxe uma solução e gostaríamos que fazer esse análise com você.
Observe-se a si mesmo, ou se você está assistindo com sua esposa, sua namorada, que ela também se observe, que se olhe no espelho, né? Os dois, porque os dois têm que trabalhar, não é só um, né? Um encaixa com a dor do outro, né? Então, a ideia é que a gente se olhe sem julgamentos, sim, e que a gente olhe para outra pessoa que convive com a gente ou que está no relacionamento da mesma forma, sem julgamentos, sim? Por isso, eu gostaria muito que você avalie essa frase que a gente colocou aqui. O homem bom para relacionamentos de valor precisa ter atitude de homem. E qual é a atitude de homem? Tem que ser durão, tem que ser machão, tem que gritar, tem que ser muito passivo. Qual é a atitude de homem de verdade? Aqui a gente primeiro vai iniciar o que não é a atitude de homem. O que não é, sim? São 3 pontos que a gente gostaria muito que você reflita e pense nesses 3 pontos. O primeiro é assumir uma atitude passiva e submissa para garantir que sua esposa e filhos vão gostar de você, se ou vão gostar dele, e vão permanecer sempre a seu lado. Ah, eu vou aceitar tudo, tá tudo bem, fala com sua mãe, ela que sabe. A gente meio que se sume, né? Meio que tenta ser passivo, tenta só manter a paz. Então, a gente não assume o papel de responsabilidade, né? De colocar limite, às vezes, de vez em quando for necessário. Terceiro ponto, dominar a família como se fosse o dono da verdade. Isso também não, a gente pode ir ao outro extremo, né? O primeiro é não fazer nada e o outro é fazer de tudo, já. Fazer de tudo em que sentido? De querer dominar tanto a família, querer dominar tanto o pensamento e a atitude das outras pessoas, que a gente já acaba entrando na briga. Isso também não é saudável, não. Querer ser o dono da verdade não faz bem, não. E o terceiro é preocupar-se apenas em prover o sustento da família, mas continuar distante emocionalmente. Isso não é saudável. A gente fornece a parte financeira e depois se desliga. Não é capaz de limpar uma louça, não é capaz de ajudar a cuidar das crianças, não é capaz de fornecer essa ajuda emocional, é distante emocionalmente, né? Não é capaz de agradecer, né? De dar um cafuné, de dar um abraço sem que ninguém peça e de forma natural saia da parte do homem. Porque a sociedade incentiva que o homem tem que ser machão, tem que ser durão, tem que engolir os sentimentos, né? Mas a gente está falando algo um pouco diferente do que a gente aprendeu nesse ambiente de família ou num ambiente de relacionamento, né, com os pais. Por isso que a gente gostaria muito que você reflita sobre o que de verdade é ser um homem de verdade. Sim, homem de verdade também tem sentimentos. Ele pode chorar, ele pode se emocionar, ele pode pedir um abraço, ele pode pedir um carinho. Sim, por isso que tá um sentimento sair. Ele não pode viver reprimido. Sim, se esse homem se sente humilhado, não pode ser proativo. Então, a humilhação vai tirar a força dele. Sim, se ele se sente humilhado, se alguém fala mal dele, se alguém não respeita ele do jeito que deveria ser respeitado, se ele não se sente aprovado nesse ambiente, com certeza ele não vai ser proativo, ele vai ficar parado, vai ficar travado. Sim? E os homens também são inseguros. Não significa que o homem seja seguro completamente sempre. Sim? Ele também precisa ser validado. Ele precisa também de validação da esposa, dos filhos. Pai, você está fazendo um ótimo trabalho. Meu marido, eu te admiro muito. Isso carrega a bateria desse homem e ele tem que se permitir receber isso. Às vezes, por causa de que tem esse distanciamento emocional, não tem essa troca, não tem essa energia carregada. O que você acha desse ponto, Thaís? É muito importante a gente saber essas verdades sobre os homens, porque a sociedade empurra para a gente um conceito de que homem é bicho, homem está sempre disposto para tudo, de que homem precisa dar conta, de que por não ter um ciclo menstrual eles não mudam emocionalmente, e não é verdade. Existem fragilidades emocionais também que os homens carregam, que a gente precisa conhecer, ser mulher, porque assim a gente consegue ter maior compreensão, né? Assim como a gente quer que eles nos compreendam e nos tratem bem, a gente também vai conseguir compreender e corresponder com os sentimentos adequados. Isso mesmo. Por isso que a gente já está pensando numa solução para você. Sim? Aqui, como os homens podem se desenvolver emocionalmente? Procurando terapia, procurando ajuda emocional. Olha só a estadística que a gente achou. 80% dos homens brasileiros nunca fizeram terapia ou nunca procuraram ajuda em sentido emocional. Temem ser julgados e expostos ou sentir
essa questão de falar sobre as fraquezas para o homem é muito difícil. Expressar, né? Se expressar sobre as dores emocionais que ele carrega. Porque pode ser que já desde a infância ele foi treinado para não falar, para não se expressar, para não compartilhar suas emoções. Mas o que acontece quando um homem perde o controle sobre suas emoções justamente por desconhecer o seu funcionamento emocional. Ele é julgado e exposto. Então, sempre vai ter esse julgamento para esse homem. Não, o homem não chora, o homem engole os sentimentos. Não, o homem é fortão, o homem é machão. Ele é pau para toda obra, né? Ele é pau para toda obra. Então, esse tipo de mentalidade faz com que esse homem viva reprimido e não procure ajuda. Por causa disso, às vezes, a esposa se distancia dele. Por causa disso, às vezes, ele não ganha o respeito. Por isso que vem depressão, por isso que vem infarto, por isso que vem os problemas de saúde. Por isso que a gente gostaria muito que a Thaís se explicasse um pouquinho aqui o próximo slide com respeito ao perfil emocional das pessoas. Pode explicar, Thaís? Já pensou fazer uma terapia onde você não precise se expor e você não precisa ficar contando as coisas do seu passado para que o terapeuta consiga identificar quem você é e como te ajudar? Com a terapia baseada na análise de traços de caráter, você consegue, o seu corpo vai falar quem você é. O formato do corpo é capaz de revelar como esse funciona, como é que a mente dessa pessoa e o que está por trás dos problemas que ela tem carregado. Esse é um conhecimento baseado em pesquisa científica. 3 pessoas no passado chegaram a pesquisar isso. Aqui a gente tem as fotos. Freud, Wilhelm Reich e Alexander Lowen. Eles descobriram que existem 5 traços de caráter com sensações básicas que influenciam a nossa reação emocional. Eles associaram o nosso jeito de reagir emocionalmente com os formatos que foram sendo moldados no nosso corpo durante a primeira infância. Pelo menos 5 tipos de formatos podem ser relacionados a 5 tipos de reações emocionais. Esse conhecimento foi validado cientificamente através da Escola O Corpo Explica, que é um instituto onde a gente se formou. Então, foi provado que, durante a primeira infância, a gente passou por aquelas 5 dores que foram colocadas ali, que são rejeição, a gente tem também a questão de abandono, manipulação, medo de decepcionar os outros, medo de não ser bom o suficiente. E a gente reage a isso com uma estratégia, onde tem um formato no corpo que facilita a nossa interação e um jeito de funcionar na mente, que faz com que a gente obtenha proteção e controle sobre a situação. Quando a gente consegue enxergar, através da análise de traços de caráter, como é o funcionamento da mente de alguém, essa pessoa consegue ter assertividade e clareza. Então, ela vai ter todo o conhecimento necessário sobre si mesma para poder se autorregular emocionalmente, para tornar o seu dia a dia mais fácil e para entender por que certos problemas se repetem na vida dela. A gente usa uma ferramenta que a gente mapeia 5 partes do corpo da pessoa. Aqui está a ferramenta que a gente estava falando. Thaís, pode explicar um pouquinho dessa ferramenta que a gente utiliza para identificar o perfil emocional das pessoas? Claro! Então, nós analisamos 6 partes do corpo e identificamos formato, padrão e sensação. E a partir disso, a gente pontua de verdade ali no Excel para ter a combinação, como se fosse ali o seu código único que faz você funcionar do jeito que você funciona. E a partir disso, a gente consegue indicar para você um plano de ação consciente para que você consiga potencializar o acerto nos seus relacionamentos, na sua vida, e minimizar essas experiências que colocam você ali em um daqueles vícios emocionais que fazem você ser codependente ou ser durão demais. Você consegue, então, regular o seu comportamento. Isso mesmo. E aqui eu trouxe uma foto minha só como para te explicar quão profundo é esse negócio. Porque não é verdade que nem pai, nem mãe são psicólogos, ou eles conhecem sobre o comportamento humano. Pode ser que eles mesmos precisam de ajuda emocional e eles não se ensinaram a viver a vida do jeito que eles entenderam que seria melhor. No meu caso foi assim. Eu tive que ajudar a cuidar dos meus irmãos, teve que engolir os meus sentimentos, minhas emoções. Isso atrapalhou demais no meu matrimônio, porque às vezes tínhamos diferenças aqui e não podia me expressar, não porque a Thaís me limitava, senão porque eu tinha bloqueios internos que não me permitiam fazer isso. Lá na minha família de origem, meu pai não deixava o homem se expressar. A gente não era bem-vindo, nossas ideias não eram bem-vindas, né? Então, sem querer, a gente pode transferir a dor da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta.
E é isso que aconteceu comigo. Só depois de identificar meu perfil emocional que eu entendi como funciona meu DNA, né, em sentido emocional. Sim, por isso que uma vez que você se conhece, tudo muda. Você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Você começa a se comportar do jeito que você realmente é e não do jeito que te falaram. Porque às vezes sua mãe, seu pai fala, não, você é assim, você fulano é assim, você me engana é assim. Mas eles não têm ideia, em sentido emocional, como a gente funciona realmente. Cada filho é diferente. Não dá para comparar e não dá para associar o que cada um sente, né? Cada um é diferente. E isso fez a diferença na minha vida. Eu comecei a ver minha esposa de uma forma diferente, comecei a ganhar o respeito dela, comecei a me posicionar como um homem de verdade. Eu parei de ser filho para ser esposo, para ser o homem. Não aquele durão, tá? Senão aquele que poderia conversar, se expressar, se sentir aceito nesse ambiente. Por isso que a gente trouxe esse próximo slide. Apegue-se às pessoas certas. Homem, desenvolva um bom filtro e não aceite a companhia das pessoas que não te tratam com dignidade e não se importam com seus sentimentos. Então, tem pessoas, às vezes, do seu ambiente familiar, do seu ambiente de trabalho, que não te aceitam do jeito que você é. Não te respeitam, ficam te comparando, ficam fazendo piada da sua personalidade, das suas escolhas, da forma de vida que você escolheu. Então, crie um filtro. Crie um filtro. Isso vai te ajudar demais, sim? E avalie justamente o que a gente colocou aqui. Seu valor, sim? O seu valor como pessoa, sim, é medido pelo quanto de popularidade ou de poder você tem. Você será amado e terá relacionamentos de confiança sempre que agir com responsabilidade. Guarda essa palavra, responsabilidade de acordo com seus valores. Se você não conhece seus valores, pode ser que está na hora de construir bons valores e se responsabilizar por aplicar esses valores na sua vida. Homem, você é o único. Não tem outro igual a você. Pode ter vários homens, né? Mas com sua personalidade, com sua história, com seu perfil emocional, só você. Você precisa se conhecer primeiro para definir suas prioridades e metas na vida. Assim, poderá decidir quem é que deve te acompanhar na sua jornada. Porque às vezes a gente aceita todo mundo, até aquela pessoa que me machuca, até aquela pessoa que pode me afetar. Por isso que a gente gostaria muito que a Thais explique o próximo slide. Pode explicar para a gente, Thais? É importante demonstrar seus sentimentos. Ninguém vai conseguir adivinhar o que você precisa. Tem homens que se comportam como se a parceira tivesse uma bola de cristal, que ela tivesse que saber em que momentos ele fica desconfortável, ou por que ele tem determinadas reações. Ele pensa, eu faço isso para proteger ela e ela se irrita comigo? Ou, se eu me posiciono, ela acha ruim. Se eu não me posiciono, se eu não falo nada, ela acha ruim também. Claro, porque você não emitiu os sinais certos, você não falou o que estava por trás das suas ações. Então, você deve aprender a se regular, por isso a gente recomendou a terapia, né? Para você não falar com a cabeça quente e se arrepender depois, você vai aprender a regular suas emoções e a dar espaço para comunicação franca e aberta. Assim, ela não vai precisar ter que ficar adivinhando, lendo a sua mente e o relacionamento vai ser mais leve. Isso mesmo. Por isso que outra dica importante que a gente trouxe aqui. Homem, aprenda a dar nome às suas sensações. É raiva, é nojo, é tristeza, é ansiedade, é preocupação. Sim, é difícil falar com você sobre a questão financeira. Por que é difícil? Tem que dar nome às emoções, aos sentimentos. Aprenda a se comunicar. É a parte fundamental. Aprender a se comunicar e se posicionar é a sua intenção para que as pessoas que façam parte da sua vida com firmeza e segurança. Então, não só se comunicar, se posicionar também é fundamental para que as pessoas te entendam. Entendam o que você gosta, o que você não gosta, o que você aprova, o que você não aprova. É fundamental. Primeiro se conhecer, montar valores muito bons, espalhar esses valores para seu ambiente familiar, seu ambiente de trabalho. Sim? E outro ponto que a gente trouxe aqui para você o homem forte é um homem maduro emocionalmente. Nada vai te desestabilizar. Se alguma coisa te acaba desestabilizando, você ganha menos dinheiro, você briga com ela se distancia, você não ganha respeito. E homem que sabe o que quer e procura meios para conseguir o que precisa. Esse é um homem de verdade. Um homem que é estável em sentido emocional e é maduro em sentido emocional. Esse é um homem que, de verdade,
consegue o respeito de forma fácil, de forma leve, não tem que ser uma carga, não tem que ser um peso, né? Um homem forte não precisa impor o seu posicionamento, pode negociar, ele pode ganhar a aprovação, ele pode de verdade construir um relacionamento saudável, ele de verdade pode se posicionar de uma forma diferente. Por isso que a gente gostaria de pedir para a Thaís explicar esse próximo slide. É verdade, tem uma sequência aí muito legal que mostra que o homem amoroso não é um homem passivo. Porque quando a gente ouve, ah, fulano é amoroso, às vezes a gente tem aquela expectativa de que o homem amoroso seja aquele homem bonzinho, banana. Não, né, gente? Não é isso. Um homem forte também pode ser amável. Vamos mostrar como. Um homem forte e decidido pode ser ao mesmo tempo amoroso e cálido. Primeiro ponto é aprender a ouvir os outros com o coração. Então, se existe essa comunicação franca e aberta que a gente comentou, o homem não deve se preocupar em sempre saber o que dizer. Ele vai demonstrar muito amor aprendendo a ser um bom ouvinte. Tem um segundo ponto também bem interessante. Enxergue as necessidades por trás dos sentimentos das pessoas. Tem muita discussão que acontece porque a mulher começou a contar uma história, ela só queria dizer para você como é que ela estava se sentindo depois de resolver um problema. E aí você vai lá e diz para ela como é que ela deveria ter agido. E aí ela se irrita com você. Já aconteceu? Ah, e na maioria dos casais acontece isso. Aqui já aconteceu várias vezes. Por quê? Porque o marido tem a mente mais pragmática, mais prática. Então, de repente, ele vai ouvir, ou o namorado, o noivo, né, o homem. Ele tá ouvindo ali e pensa, ah, ela quer que eu resolva para ela. Não, ela geralmente não quer que você resolva. Ela só tá querendo ser ouvida, tá querendo ser validada, tá querendo que você diga, parabéns, meu amor, você lidou com isso muito bem. Olha só, é por isso que eu confio em você. Ou, poxa, você passou por um dia muito estressante. Quer que a gente faça algo gostoso agora, algo legal aqui para te recuperar? Às, às vezes a mulher ela conversa porque ela tem necessidade de receber esse acolhimento e não porque ela está querendo um conselho. Isso é enxergar a necessidade por trás da interação. Tem mais um ponto que transforma você numa pessoa amorosa e ao mesmo tempo forte. É ser proativo e oferecer soluções práticas que levem em consideração os sentimentos das pessoas que você ama. Aí tem a ver quando você tem que tomar uma decisão. Então, geralmente, homens muito decididos resolvem os problemas e não consultam a parceira. Não façam isso, porque tudo que você decide vai impactar, de certa forma, na vida da sua parceira. Qualquer movimento que você fizer vai ter uma consequência lá. Então, pensando nisso, reunião, gente, reunião, entendeu? Você já sabe qual é a solução, já está na sua mente. Conta para ela a solução, né? Por isso que diz aqui, ofereça a solução. Conta para ela a solução que você tem em mente, explica de que forma você pretende lidar com os riscos que essa solução que você pensa executar vai trazer, porque tudo que a gente planeja e que a gente executa tem algum tipo de risco. E geralmente, quando a mulher vem falar, é porque ela está com medo de sofrer a consequência, se você, caso você não tenha visto os riscos. Então, só ouve o sentimento dela e tenha ela em consideração na hora de tomar suas decisões. Não saia resolvendo problemas, implementando coisas, sem antes perguntar como ela se sente a respeito. Isso não seria amoroso. Então, percebeu? Ser amoroso tem muito mais a ver com ouvir, com observar sem julgar e com incluir. Não tem a ver com deixar a pessoa resolver tudo do jeito dela. Não é isso que ela quer. Ela só quer ser incluída. E ela quer ter certeza que você sabe que tudo aquilo que você fizer vai impactar ela. Então, ela quer ser incluída na decisão. Assim, você vai ser visto como um homem amoroso, cálido e forte. Excelente, Thaís. Agora a gente vai dar um conselho prático para as mulheres que querem estimular esses homens, né, Thaís? Quer dar esse conselho prático para elas? Gente, quando a gente rotula, a gente perde o homem. Então, mesmo que você tenha percebido diferentes comportamentos ali, ah, meu marido se comporta como um banana às vezes, ah, às vezes ele é um filhinho da mamãe. Não rotula, gente. A gente trouxe aqui as nomenclaturas, mas não é para você sair distribuindo verdade para ninguém. Então, observe em que situações ele se comporta desse jeito. E fale sobre essas situações diretamente a eles, sem intermediários. Não vai falar com as suas amigas a respeito daquilo que ele está fazendo. Se você tem um problema com ele, você tem que falar com ele. Conquiste antes de tentar convencê-lo. Isso significa que vamos tirar da gaveta, quando você não conhecia bem esse homem, não é verdade que você esperava o momento certo, você modulava o seu tom de voz,
Você tirava conclusões boas a respeito desse homem, né? Você esperava o melhor desse homem antes de ter bastante confiança e intimidade, geralmente é assim. Então, vamos resgatar isso, vamos trazer esse comportamento de conquista, porque vocês não estão numa guerra onde um tem que convencer o outro, porque senão um vai prejudicar o outro. É parceria. Conquista ele primeiro, e aí depois você conta como você está se sentindo e aquilo que você espera. Ofereça reforço positivo sempre que você achar algum motivo para elogiar, para agradecer, faça isso. Porque, como já vimos, os homens também precisam de validação. E a validação tira o que tem de melhor deles, faz com que eles sejam leais a você. E crie momentos para conversas sinceras e de qualidade. Se você estiver vivendo o presente, se você estiver gostando da vida com esse homem, com a sua família, você vai conseguir criar oásis. E esse homem vai ficar à vontade e vai conversar com você. Isso mesmo, fantástico. Tomara que as mulheres que estejam assistindo aqui consigam escrever tudo certinho para depois replicar e aplicar e estimular esses homens aí. Para o homem, a gente gostaria muito que não deixe de conhecer o mundo emocional por causa de preconceitos das pessoas. Não te faz menos homem o fato de você investigar, conhecer, se conhecer mais. Sim, não significa que você para de ser um homem de verdade, senão que de verdade você acaba evoluindo, crescendo. O convite que a gente quer te dar é que você pode ser sua melhor versão, você pode viver uma melhor versão da sua vida quando você conhece seu perfil emocional. Você para de viver no piloto automático, você começa a tomar decisões em prol da saúde emocional sua e da sua família. Por isso o convite que a Thaís vai te fazer aqui. Conta, Thaís, que convite especial você pode passar para eles? E no final desse conteúdo, né, abaixo, você vai encontrar um link, é um link de uma aplicação. Você pode preencher. E se de repente você e sua parceira de vida quiserem fazer conosco uma análise combinada de casal, vai ser excelente. São 3 encontros completos. A gente chama, na verdade, esse atendimento de sintonia do casal, que é para ajudar vocês a entrarem em sintonia. Então, são 6 encontros, 3 gráficos completos. Então, vamos relembrar 6 encontros, porque cada pessoa vai ter a sua análise individual e uma devolutiva. Depois disso, a gente vai ter encontros conjuntos, que é onde a gente vai mostrar como é que o casal funciona junto e vai entregar um plano prático de ação consciente. E aí vai ter um retorno, onde a gente vai receber esse casal de novo e vai conversar sobre como foi a experiência de implementar esse plano prático de ação consciente. Assim, a gente consegue essa sintonia do casal realmente. Nenhum dos dois vai precisar ficar lá contando da vida, abrindo detalhes que não queira mencionar. É um processo 100% validado cientificamente, que deixa as pessoas à vontade ali para receberem informações sobre como funcionam. E a gente foca no hoje, no agora. A gente não vai ficar remoendo se cada situação ruim que você já passou com a sua parceira de vida, com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, não. A ideia é a gente agora focar, legal. A casal tem determinadas tendências que são ruins para o relacionamento. A gente vai entregar um plano prático de ação consciente para ajustar isso e para promover um melhor encaixe entre vocês. Isso mesmo. E a gente fala também sobre a dependência emocional, que é um distúrbio de prioridades. A gente sem querer prioriza outras pessoas, prioriza outras situações e a gente não se prioriza. Então, a gente colocou aqui para finalizar relacionamentos que se baseiam em dependência emocional, em priorizar a opinião da minha mãe, priorizar a opinião do meu pai, priorizar a opinião da minha tia ou da outras pessoas externas que não moram com a gente, causam desgaste, causam uma fraqueza em sentido emocional e os pilares dessa família, desse relacionamento, até da nossa sexualidade pode atrapalhar. Até aqui foi nossa conversa de hoje. Tomara que você tenha gostado, tomara que você tenha se identificado. A gente gostaria muito que você colocasse sua opinião nos comentários aqui. E a gente vai te esperar do lado de cá, né, Thaís? Com certeza. Vamos entrar em sintonia consigo mesmo e com o seu parceiro, sua parceira de vida. Isso mesmo. Aprenda a se conhecer e aplique o direcionamento que a gente te deu aqui.